Quantas vezes você já disse a frase: quando essa situação se resolver, eu vou ter paz? Nós temos o hábito de colocar a nossa tranquilidade numa sala de espera. Esperamos que um projeto termine, que a conta feche, que o conflito passe, ou essa incerteza ela desapareça. O problema é que a vida, em sua natureza vibrante, ela é caótica. Raramente ela para de se mover. A vida está se movendo o tempo todo, as coisas estão em mudança o tempo todo e você está à procura de uma tal estabilidade que ela não existe. Então, passa-se o tempo, não é? E a verdade é que a paz, ela não é o destino final de um caminho sem problemas. A paz é o lugar de onde nós partirmos para resolver as coisas. Então, essa ordem, ela vem de dentro. Como diz o divino, como diz aquele que nos guia, nessa inteligência maior que sustenta tudo o que existe nesse mundo, tem um efeito imediato. Ele devolve cada coisa ao seu lugar. Quando nós tentamos controlar tudo, o medo assume a direção. A alma entra em um modo de combate, né? A vida vira um fardo, não uma experiência que deve ser vivida com presença. Mas quando nós conseguimos restabelecer essa ordem interna, esse cenário ele já começa a mudar. O medo, ele sai desse cargo de comando, ele pode até estar presente, mas não é ele quem toma as decisões. A alma, ela para de lutar e em vez de nadar contra a corrente, você aprende a boiar. O coração, ele descansa quando ele recebe aquela resposta de ainda não. Você descobre a capacidade de descansar, mesmo quando o quebra-cabeça ainda tem peças faltando. Tudo tem o seu tempo, não é? Nós não entendemos o tempo das coisas. E nós vivemos pensando como seria se tivesse sido diferente, se eu tivesse feito uma escolha diferente naquele momento. Então nós vamos remontando, né? E nos contando histórias e presa, né, a uma expectativa frustrada e irreal da realidade. Eu já tive muitas coisas, né, pelas quais me arrependi e uma delas, né, foi quando né, eu tive ali a oportunidade, né, de descansar, né, durante o processo da maternidade, e eu não consegui fazer esse descanso. Trabalhei muito, né, e durante muito tempo, né, eu fiquei perguntando se eu tivesse feito diferente. Na altura eu tinha 2 matrículas no setor público e se eu tivesse deixado aquela uma, eu poderia ter deixado e ter usado a outra parte do meu tempo para me dedicar a uma outra atividade, que eu tivesse mais flexibilidade, pudesse estar com meu filho. Mas eu não tinha a consciência, né, atual. Eu tinha uma outra consciência. Então, quando nós paramos de lamentar sobre as nossas escolhas e nós amadurecemos e olhamos que nós fizemos tudo com a consciência que nós tínhamos naquele momento, nós começamos a sair desse espaço, não é, de lamentação. E nós entramos num espaço de
acreditar que tudo coopera para o seu bem, que a vida está ao seu favor, que Deus, Ele está contigo, te olhando, e mesmo com as falhas e escolhas mal feitas, vamos dizer assim, Ele nos perdoa e Ele nos prepara algo novo e nos ensina para avançarmos para novos ciclos. Dentro dessa parábola, não é? Aliás, dentro desse espaço, eu quero trazer aqui a parábola de quando os discípulos de Cristo estavam no mar, Jesus estava dormindo no barco e de repente sobreveio uma tempestade absurda e ficaram todos desesperados e Jesus dormia. Até que ele despertou e ele disse: cala-te, aquieta-te, vento, acalma-te, tempestade. E se a sua tempestade ainda não acalmou, é porque ele ainda não emitiu essa palavra. E se ele ainda não emitiu essa palavra, é que tem algo ainda que precisa ser trabalhado. Você precisa chegar a uma lição, a um aprendizado. As tempestades, não é, representam o nosso campo emocional. E a tempestade ela está do lado de fora. Mas quando nós olhamos para a tempestade, o nosso campo interno, emocional, mental, ele se desorganiza. Por quê? Nós estamos olhando para aquele movimento do mar, as ondas que açoitam o barco, o balançar do barco, né? E aí gera ansiedade, a ansiedade cria cenários catastróficos. Então, essa tempestade, ela leva, não é, a sair do centro. E quando Jesus ele deu aquela palavra e aquilo se acalmou, ele estava presente e consciente, enquanto os outros estavam ali, né, sufocados pelo que eles imaginavam que pudesse acontecer, por aquele cenário, né, todo bagunçado ao avesso que eles estavam olhando. Pensa no olho de um furacão. Ao redor, o vento destrói e a tempestade ruge. Mas bem no centro existe um ponto de silêncio absoluto. E era nesse ponto em que Jesus já estava. Mas os discípulos ainda não. A paz não vem quando o furacão do lado de fora se dissipa. A paz acontece quando você decide habitar o seu próprio centro. A sua paz está no seu centro. Quando a ordem se estabelece por dentro, o caos externo torna-se apenas paisagem e não mais o seu estado de espírito. Então, olha para dentro de ti. Às vezes uma pergunta que traz paz e te faz voltar para o centro é: e se isso acontecer? O que pode acontecer de mais grave? Isso ou aquilo? Então você traz essa reflexão, porque às vezes nós focamos demais e aonde nós focamos cresce, nós focamos demais nas dificuldades, naquilo que falta. Então você entra num labirinto mesmo, sente-se perdido, perdida, porque dentro desse labirinto não aparece a solução. A solução está em voltar para dentro de si mesmo. Hoje o meu convite para você é muito simples. Para de esperar o momento ideal para respirar fundo. Entrega o que não está sob o seu controle.
E assim você vai conseguir recuperar o seu território interno. Jesus não operou a partir da lógica daqueles discípulos. Ele estava calmo, né? Ele não precisou que o mar se acalmasse para ele ter paz. Ele tinha tanta paz que ele emprestou essa calma dele ao mar. Então, muitas vezes, né, nós passamos a vida toda tentando secar o barco, parar o vento, com as nossas próprias mãos. E nos esgotamos tentando resolver tudo o que está aqui fora. E nós não nos damos a permissão de descansar. Mas a espiritualidade nos convida a um caminho inverso. Estabeleça a ordem dentro de você. Confia que existe alguém no barco que não se assusta com a altura das ondas. E quando essa confiança no divino devolve cada coisa ao seu lugar, o medo, ele perde a batalha, ele perde, né, o microfone dele. Essa confiança no divino devolve cada coisa ao seu lugar. A alma deixa de lutar contra a vida. E o coração, ele aprende a repousar, mesmo quando tudo ainda não está resolvido. A paz não vem quando tudo se acalma. A paz vem quando a ordem interna se restabelece. Então, eu te peço, descansa. Descansa, que a solução já está sendo enviada para a sua vida. Eu agora vou iniciar essa oração. Respira fundo, se conecta com o teu mundo interior e vamos colocar em ordem o nosso sistema interno. Essa é a lição que Deus hoje Ele quer te ensinar e Ele quer te entregar. Dificuldades que elas me... Pai, hoje eu coloco diante de Ti cada pessoa que tem me escutado agora nesse momento. Tu conheces a tempestade, Pai, que elas têm enfrentado, as externas e as internas, aquelas que gritam e aquelas que nem se vê. Eu te entrego os medos herdados, as ansiedades que não começaram nelas, os estados de alerta que passaram de geração a geração. Tudo aquilo que fez o sistema viver em sobrevivência, eu coloco agora sobre a Tua ordem. Assim como Jesus se levantou no barco e acalmou o vento e o mar, eu peço que a Tua paz levante dentro de cada coração, que o medo recue, que o caos perca a voz, que a alma volte ao seu lugar de confiança. Eu oro para que cada pessoa solte o controle, honre o que viveu e permite que a vida volte a fluir, que a confiança possa reinar, a confiança no divino, no amor. Eu declaro que a paz que excede todo entendimento, que governe agora a mente, o corpo e o campo emocional de cada ouvinte. Que a ordem divina se restabeleça dentro de cada um e que a tempestade interna se acalme. Eu confio. Acalma a tempestade dentro de mim.
e permito que a paz guie os meus passos. Diga estas palavras e receba a paz. Amém. Eu sou Andréia Costa, psicoterapeuta, e essa foi a palavra desse dia para o seu coração. Partilha essa mensagem e se inscreva aqui por onde você assistiu e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas.